Nessa videoaula de hoje, você vai entender o que é geografia política e como a política se expressa no espaço geográfico. Vamos falar sobre os conceitos centrais da geografia, como território, fronteira, estado e poder. E esses conceitos formam e dão base à geografia política. Você também vai ver quais são os temas tratados pela geografia política e compreender que geopolítica não é sinônimo de geografia política, ou seja, a geopolítica está dentro da geografia política. Apresentamos também as áreas de atuação da geografia política, como a geografia eleitoral, a ação de desenvolvimento territorial local e regional, o planejamento urbano, a representatividade eleitoral. Assim, por meio da geografia política, o Estado atua na produção, organização e gestão do território. E no final dessa aulinha, nós vamos demonstrar de modo prático como podemos utilizar a geografia política e a cartografia. Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao canal Geografia em Tudo, e aqui é o seu Prof. Eligel. Hoje, então, nós vamos falar sobre geografia política, importante ramo da geografia. Só não esquece, gente, vamos lá só relembrar alguns conceitos ou categorias muito importantes da geografia. Primeiro, a geografia é o estudo da relação entre o ser humano e o espaço. Então, nós temos de conceitos aí paisagem, lugar, região, território, rede. Então, nós temos aí algumas coisas muito relacionadas com a ação política. Aula de hoje, né? E nós temos aí os princípios da geografia, que são extensão, conexão, localização, analogia, atividade e causalidade. Então, esses são os princípios que norteiam a geografia. A política está presente, gente, em todos os conceitos, categorias e princípios geográficos, além de estar em todas as escalas e tempos quando tem uma análise geográfica sobre qualquer objeto de estudo que esteja aí no espaço. Então, só lembrando, o espaço é objeto de estudo da geografia e o resultado dessa relação entre a espécie humana e o espaço é o espaço geográfico. Depois, todas as coisas derivam ou categorizam ou conceituam o espaço geográfico. E só lembrando, gente, o principal conceito que nós trabalhamos na geografia política é território, que é aquela delimitação de uma área, uma porção do espaço geográfico delimitada por poder ou poderes, tá? Então, dentro da geografia política, vai ser, gente, o território. Bom, a gente já falou que território é a porção do espaço geográfico delimitado por poder ou poderes, tá bom? Antigamente nós tratávamos os primeiros estudos geográficos, desde lá do Ratzel, né, que inaugura tudo isso, ele tratava que território é sinônimo de estado, e depois foi nessa construção. Essa iluminação de poderes constituintes e presentes numa porção do estado, que também são territórios, isso é uma coisa mais dos anos 70 para frente, tudo bem? Então nós temos aí, quando fala território, nós temos que ter a palavra poder ou poderes. Por exemplo, em alguns lugares das nossas cidades, por exemplo, narcotráfico manda muito mais do que o poder. Em algumas áreas bem localizadas, o narcotráfico manda muito mais, a criminalidade manda muito mais do que o poder constituído, né, do Estado de Direito, ou seja, o poder policial, o poder de segurança pública. Então, por isso que está tão relacionado com as pessoas que a gente tem que estudar isso daí. Por isso que são territórios, tá bom? E poderes. Outra coisa importante da geografia política são as fronteiras. Ações políticos administrativas que determinam o limite de unidades administrativas estabelecidas ou acordadas ou impostas, né, gente? Então, fronteira. Então, fronteira entre cidades, fronteiras entre estados, com E minúsculo, e fronteira, por exemplo, entre países. Outra coisa, o poder. O poder é uma hegemonia, né, em uma área determinada por força, seja ela uma força bélica, religiosa, econômica, de gênero, étnica, me desculpa, e cultural, ou todas juntas. Então, poder. E lembra que o Estado, com E maiúsculo, tem o poder da coerção, o poder da violência, né? Sempre lembrando dos estudos weberianos. Outra coisa importante são as redes. Infraestruturas virtuais ou físicas que acompanham, que amparam e determinam os fluxos, a circulação e as densificações. E as redes, gente, fortemente são determinadas por uma ação política. Por exemplo, a construção de uma estrada, a construção de uma linha de transmissão de energia, de telecomunicação. Então, tem um viés e um amparo muito importante da política.
Outra coisa são os recursos dentro desse território. Esses recursos podem ser econômicos, recursos culturais, recursos demográficos, recursos naturais e o recurso bélico, tudo bem? Então, nós temos também esses recursos de conceito da geografia política. E daí, por fim, tem o Estado-nação, que é formado por o território, como nós falamos, a população, a cultura, os símbolos e o Estado de Direito, ou seja, a Constituição. É muito importante. Um dos fatos mais importantes quando a gente fala de geografia política, hoje, nesse modo contemporâneo que nós estamos vendo o mundo, é o Estado, com E maiúsculo. Quando fala Estado com E minúsculo, gente, será uma província. Ah, o Estado de São Paulo, o Estado do Rio de Janeiro. E não confunda, Estado com governo. Governo está dentro para dirigir o Estado, tudo bem? E lembra que governo fica mais para o poder executivo. Nós temos o poder executivo, legislativo e judiciário. Então, quando a gente fala a política de governo, é uma política do governo ou do poder executivo. E lembra que o governo, quem está dentro do governo hoje, para frente não pode perder eleição, no Estado democrático, é lógico, e depois sair. Então, quando fala política de governo, ela é mais efêmera. Política de Estado está com E maiúsculo, está constituído e ela é mais a médio e longo prazo. Sempre está determinada, por exemplo, pelo Estado de Direito, pela Constituição. Então, não confundam Estado e governo, tá bom? O Estado é o exercício da autoridade soberana sobre um território nacional. É uma noção jurídica e abstrata inscrita no tempo. Pelo contrário, governo, como a gente estava falando, que dirige o Estado por tempo limitado, designa uma realidade concreta. Não confunda, isso daí é de um dicionário de geografia, um dicionário que ele é francês, mas foi traduzido para o português de Portugal, né? Então quis trazer isso. Outra coisa, quando a gente fala definição de Estado no dicionário, é o seguinte: a palavra Estado, gravada com a inicial maiúscula, é uma forma organizacional cujo significado de natureza política. É uma entidade com poder soberano para governar um povo dentro de uma área territorial. Território, delimitada. As funções tradicionais do Estado englobam 3 domínios: poder executivo, o governo, poder legislativo e o poder judiciário. Numa nação, o Estado desempenha funções políticas, sociais e econômicas, tá bom? E daí vem para juntar com essa definição de Estado, né? E só lembrando, gente, Estado numa visão marxista, o Estado já é uma função do capitalismo. Ele foi feito, arquitetado para viabilizar o capitalismo. Então ele já vem com a chaga, com o DNA, com a impressão do sistema capitalista. Então ele nessa luta de classes pró-burguesia. Tá? Então, quando vem uma análise marxista, vai olhar o Estado como esse arranjo que vai beneficiar o capitalismo, ou seja, as classes que exploram os trabalhadores. Já para o anarquista, a gente não era para ter Estado. E para o liberal, o capitalista liberal, ele olha o Estado como assim, opa, é uma coisa necessária para organizar a sociedade. Então, isso é uma coisa, o Estado tem um esqueleto neutro que vai organizar tudo o que nós somos. Toma cuidado, gente, porque o que nós somos, às vezes, tem uma manipulação, uma pressão dos grupos mais poderosos. Então, tem várias definições e olhares de Estado. Não esqueçam, tá bom? Quando fala de política, o que política é, né, gente? A arte ou a ciência de organização, direção e administração de nações ou estados. Ciência política. E o dicionário, vamos deixar o dicionário falar, né? O que significa política, né, gente? Denomina-se a arte ou ciência da organização, direção e administração de nações ou estados. A aplicação dessa ciência aos assuntos internos da nação, política interna, ou aos assuntos externos, política externa. Daí pode até entrar a geopolítica, mas nós temos uma política externa, não confunda também com geopolítica, tá bom, gente? Nos regimes democráticos, a ciência política é a atividade dos cidadãos que se ocupam dos assuntos públicos, com seu voto, com sua militância. Existe política em regimes ditatoriais? Lógico que existe política, uma política que serve ao ditador, tudo bem? Então, política sempre vai existir isso. Talvez não seja a política que nós imaginamos. E a definição desse mesmo dicionário de francês, então, pode ver que essa aula de hoje é um pouco conceitual. O que, então, juntando tudo isso, juntando os conceitos da geografia, de fronteira, de Estado, né? Estado lembra que é uma categoria de governo, de política. O que é, então, geografia política? Vamos definir? Olha lá, ramo da geografia relacionado à geografia humana.
que analisa a interação entre a política e o território, fundamental conceito geográfico, além das relações políticas de Estado. Então, usa geopolítica. Tudo bem? Dentro da geografia política, da população e da economia com o espaço. A geografia política atual evoca as características políticas em diferentes escalas, seja no âmbito local, uma cidade, uma zona rural, né, uma zona urbana, regional, nacional e internacional. Opa, daí a gente mexe com geopolítica. Cabe destacar que a geografia política moderna de hoje, né, leva em conta em seus estudos análises oficiais, oficiosas e tácitas. Então, não é aquele interessante o que os autores desse dicionário estão falando, que a geografia política hoje não pode olhar só o elemento oficial, o governo que está dentro desse estado, ou as relações oficiais, seja dos deputados, dos vereadores, dos senadores, dos governantes. Não. Nós temos que olhar também as análises oficiais e oficiosas e tácita. Lembra que tácita é aquilo que não está escrito, tudo bem? Então isso é geografia política. Quer dizer, é a análise de como a ação política se dá num território. E ela pode se dar através do governo dentro de um estado, dentro dos políticos, vereadores, até o do judiciário, né, gente? Dos senadores, dos vereadores, dos deputados estaduais, dentro de uma Assembleia Legislativa. Então, e como que isso se expressa, né, no espaço? E daí nós temos as áreas da geografia política. Coisa interessante, as áreas da geografia política, né? Primeiro, de um olhar muito mais conceitual, muito mais teórico. Como se dá essa política, se é uma produção do espaço, ou uma coisa marxista, se é uma organização, uma coisa mais liberal capitalista do território, um ordenamento, uma organização, que é uma coisa muito mais capitalista. Então, como que essa ação ela vai estar no território? Por isso que tem, quando a gente fala do conceito de território, quando fala território, a gente são várias escalas. Eu posso falar geografia política, como que essa geografia política, ação política se dá numa cidade, no município, zona urbana, zona rural, como se dá numa região, num estado, no Brasil como um todo. Então, o território ele abre várias escalas de olhar como isso, como uma ação política se expressa nesse espaço geográfico, e como ela se materializa, é coisa interessante. Daí nós podemos aí especificar, podemos falar de geografia política eleitoral. Nós podemos falar também de geografia política representativa, como os estados com a sua população são representados através dos seus deputados federais. Senador, a gente já sabe, o senador representa o estado, de cada estado. Por exemplo, no Brasil, cada estado tem 3 senadores. Opa, e daí nós vamos ver por população como nós temos a divisão de deputados federais. Tá bom? Então, quem tem mais é São Paulo, por causa da grande população. Quem tem menos, o mínimo tem 8. Né? Então, você pega um estado como Roraima e Amapá, são super bem representados, com 8 deputados. Né? Então, isso daí é uma lógica da Constituição. Não estamos aqui para discutir isso, tá bom? Que é meio que vamos contrabalancear o forte com o estado mais forte com o estado mais fraco, né? Então, isso é importante e interessante. Também pode ser uma geografia política urbana, de conflitos de classe, um planejamento urbano. Gente, planejamento urbano, às vezes eu tenho que ver com os olhos das empreiteiras, os olhos de vereadores que representam, às vezes, imobiliárias que querem fazer novos bairros, mas vão usar o poder público para fazer isso. Então, tudo isso é um arranjo da ação política dentro do território. Ou se não, políticas de desenvolvimento territorial local. Então, às vezes, o Estado quer falar o seguinte: vou dar dinheiro para desenvolver o Piauí, vou dar dinheiro para desenvolver a Suframa, Zona Franca de Manaus, vou dar dinheiro, então eu quero desenvolver vou construir Brasília. A partir do momento que eu construí Brasília no meio do Brasil, foi uma ação política, eu inseri o Centro-Oeste com as infraestruturas, as redes, e coloquei ele em contato com os estados do Sudeste e do Sul. A coisa interessante. Isso é uma ação de desenvolvimento territorial, além das superintendências. A Suframa, como eu falei para vocês, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, a Sudan, isso são projetos desenvolvimentistas. Então, uma ação política se expressa no território. E além da geopolítica, seja ela do Estado Nacional, a geopolítica internacional. Olha, como a geopolítica internacional, quando a gente fala, parece um pleonasmo, né? Geopolítica internacional. Nós temos as relações entre os países. Geopolítica é a relação entre os países, mas existe uma geopolítica de Estado natural, quer dizer, Estado nacional. Eu olho para o Brasil e falo assim, qual que é a visão, Brasil, perante o mundo? Isso é uma geopolítica nacional.
Daí sim, depois eu vou fazer a relação com os outros países. Interessante, né? Então, esses são os vários temas. Lembrando, então, a geopolítica está dentro da geografia política. Ah, vamos ver alguma coisa na prática? Olha que legal. Isso daí, esse mapinha, esses mapinhas eleitorais, gente. Olha aqui, que coisa maravilhosa, que dá para expressar várias coisas e dá para depreender um monte de coisas. Isso daí é da eleição de 2022, tá? Esse mapinha. Então, para a gente fazer exercício, pode aparecer na sua prova, no seu concurso, dá uma olhada, não discutir ou o partido político ou a OAB, mas dá uma olhada nessa configuração. E é interessante, aí é o mapa, se eu não me engano, do G1, que mostra aí os resultados e como a votação. Dá uma olhada. É interessante, não colocou só o vermelhão inteiro, ou só o azul inteiro. Eu coloquei um degradê. O degradê mostra, gente, que, por exemplo, lá em Roraima, o candidato azul aí, que no caso era o Bolsonaro, ele ganha com azul escuro. Quer dizer, a maior parte das pessoas votou, desculpa, a maior parte votou nele. Mas existe alguns azuis mais claros. Olha no Pará aqui, azuis mais claros. Quer dizer, um pedaço da população votou, mas foi 51% para ele e 49% para o Lula. E daí acontece a mesma coisa. Esses nuances são muito importantes para falar o seguinte: não foi todo mundo que votou. Então eu mostro como o Brasil está dividido eleitoralmente. Então esse foi o primeiro turno. Olha o segundo turno, né? Daí só eles, né? Veja, e dá para ver assim mesmo dentro de São Paulo, nós vamos ver, ou dentro do Mato Grosso, nós temos aí ilhas que votaram no PT. Ou mesmo no Amazonas inteiro, tem lugares que votaram também no candidato que perdeu o pleito, né? Então, isso daí mostra esse nuance. Dá uma olhada que o Nordeste, quase em peso, vota no presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas o Centro-Sul tem um forte apoio para o candidato contra o PT nesse momento. Dá uma olhada, o estado de Minas Gerais, gente, tem uma máxima que fala o seguinte: quem ganha em Minas Gerais ganha a eleição. E aconteceu. No primeiro turno, o presidente Lula ganha 48-43 e depois no segundo turno 50-49. Esse mapa é muito interessante. Pode ver como que a eleição foi extremamente competitiva, né? Dá uma olhada aqui que vai acontecendo, né? No lugar onde tinha azul lá na zona da Mata Nordestina, né? Você tinha um azul muito escuro, daí conseguiu virar um pouco de voto, né? No segundo turno. Veja o sul de Minas, ele foi muito pró o ex-presidente Bolsonaro, mas dá uma olhada depois, né? No segundo turno, dá uma diluída. Esses mapas são muito interessantes para ver tendências, né? Olha o estado de São Paulo também, gente. O estado de São Paulo, nós tivemos isso no primeiro turno, dá uma olhada, e depois nós tivemos, no segundo turno, dá uma olhada como que foi importante para o partido do presidente do candidato que perdeu. O estado de São Paulo é muito importante, mas mesmo assim o estado de São Paulo tem núcleos muito importantes que votaram no presidente Lula. E dá uma olhada na votação em São Paulo, o presidente Lula ganha. Olha que coisa interessante, né? Onde tem mais eleitores. Então, batendo um olho nesse, gente, desse, um modo mais prático de ver a geografia política ligada à cartografia, dá pra gente depreender várias coisas, muitas coisas. E olha só a transformação que ocorre na votação desde 2002. Olha 2002, gente, como que aqui o PT ele ganha disparado aqui, dá uma olhada, né? E tudo em segundo turno, tá, gente? Ganha disparado no primeiro turno. Olha lá, aqui, vamos começar em 89, né? Dá uma olhada aqui, o partido ainda o único partido que tá até hoje assim inteiro é o PT. Olha no Rio Grande do Sul como que ele vence. Vence em quase todos os anos, mas chega em 2006 muda. Uma coisa interessante, mudou, né? Não é mais o PT que ganha no sul do país, que era um grande núcleo do PT no sul do país, era o Rio Grande do Sul. Então ele tem uma mudança. Esses mapas mostram muito a evolução, né? A evolução dos partidos, né? A evolução desses partidos de direita ou de esquerda, né? E a ratificação do PT como partido dentro do país. Olha, dá uma olhada no que ele ganha de 89, de 94, 98, depois como que ele fica um partido que rivaliza com os outros, uma grande estrutura. Então, você pega aí a geografia política, gente, relembrando, mexe com esses conceitos de território, mexe com esse conceito de poder, de Estado. Então, geografia política é a materialização da ação política no território. Então, você pode ter várias escalas, tá bom? Então, desde uma cidade, de uma zona rural, zona urbana, no município,
Como que eu materializo as coisas? Opa, vejo lugares mais pobres e mais ricos. Os lugares mais pobres têm ação política mais forte. Desculpa, os lugares ricos têm uma ação política mais forte, com segurança, com saneamento. E daí você vê os lugares mais pobres, gente, fica complicado. Depois vocês dão uma olhada na aula de atualidades, episódio 20, espaço agressivo e espaço agredido, onde mostra que a violência, como se fosse uma coisa lógica, está presente nos bairros menos assistidos. Isso é uma ação política deliberada, gente. Uma ação política deliberada. Tudo bem? Então, isso é geografia política. É a materialização da ação política no espaço. Isso é muito perceptível. A gente tem que ver, gente, e fazer denúncia no que está acontecendo e perceber como nós vemos essa ação. E não esqueça, geopolítica está dentro da geografia política. Bem-vindo e bem-vinda, muito obrigado pela aula. Se inscreve aí no canal, dá o seu like, fazendo favor, se inscreve para receber todas as notificações também das nossas aulas. Toda quinta tem aula de atualidade e não esquece também de ver a aula de geopolítica, introdução, tá bom, gente? Um grande beijo do Prof. Eligel e até mais.